Graça e paz. Eu sou a missionária Rosicléia, sou terapeuta e mentora cristã e hoje eu tenho uma mensagem à luz da palavra que se encontra em Jeremias 18, a partir do versículo 3 ao versículo 6. Diz assim: E desci à casa do oleiro e vi que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, e o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na sua mão. Então tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Porventura não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém? E então, hoje, o Senhor quer nos falar sobre o vaso. Amém? Porque nós somos apenas um vaso de barro. Então eu trouxe esse vaso para ilustrar como nós somos realmente nas mãos do oleiro que é Deus. Nós somos como esse pequeno vaso, um vaso imperfeito, um vaso com rachaduras, um vaso que precisa ser trabalhado. E Deus, na sua grandiosidade e na sua soberania, é o oleiro e que vem trabalhar nesse vaso, assim como diz a palavra do Senhor. Jeremias, ele teve essa visão. Deus pediu para que ele descesse à casa do oleiro. E ali Jeremias viu aquele oleiro trabalhando no vaso. E ele teve que muitas vezes quebrar, desmanchar para fazer um vaso novo. E assim somos nós, como esse vaso, nas mãos do oleiro. Amém? E assim o Senhor Deus, ele trabalha. Muitas das vezes você pode ter chegado às mãos do oleiro, todo quebrado, cheio de rachaduras, imperfeito, cheio de pecados e iniquidades. E então o oleiro, ele começa o processo de transformação nesse vaso. E muitas das vezes esse vaso, ele precisa ser quebrado, ele precisa ser moído, para então o oleiro fazer um vaso novo. E esse vaso é um vaso todo imperfeito e que precisa ser trabalhado pelo oleiro todo dia, para que chegue à perfeição do Senhor Jesus. Amém? Então esse vaso, ele precisa ser trabalhado nas mãos do oleiro, para que as rachaduras sejam fechadas. Amém? Aleluia, glória a Deus. Assim somos nós na mão desse Deus poderoso que é o oleiro. Somos apenas um vaso de barro imperfeito e cheio de defeitos. Amém? Mas que é trabalhado e aperfeiçoado por esse oleiro. Amém? Que muitas vezes terá que ser moído no seu egoísmo, na sua soberba. E então, Rabacalabaná será trabalhado para se tornar um vaso perfeito nas mãos do Senhor. E depois que esse vaso foi trabalhado no seu exterior, então é a hora de preencher com o azeite da unção. Aleluia! Para que então esse vaso seja cheio com a presença do Deus vivo. E então o Senhor aqui, ele deposita os seus dons, a sua sabedoria, o seu ministério, o seu chamado. Para que o valor, ele não esteja no exterior do vaso, mas para que o valor esteja no seu interior. Amém? Para que a beleza do vaso não seja no seu exterior, como um vaso de ouro, como um vaso de prata, assim como Paulo relata, mas para que a beleza esteja no seu interior. Entenda que o valor do vaso, o nosso valor, não está no nosso exterior, mas no nosso interior.
Lembre-se que antes de conhecer a Deus e conhecer a Jesus, você não tinha valor. Ninguém dava nada por você. Mas agora o seu valor não está no seu exterior, mas sim no que foi depositado dentro de você. Amém? E o que tem que fluir é o que está dentro e não o que está fora. Amém? Será que você está conseguindo entender a profundidade do que Deus está nos falando hoje, à luz da palavra? Entenda que você tem valor e que o seu valor não está no seu exterior, mas sim na unção, no azeite e na presença que esse Deus depositou na sua vida. Amém? Glória a Deus. E se essa mensagem falou com você, curte, compartilha, comenta. Se inscreva no canal Manancial de Águas Vivas. Ative o sininho para receber todas as notificações e me segue aqui também para receber mais conteúdos como esse. Deus abençoe grandemente a sua vida.